Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste que é o podcast do Sporting Clube de Braga, o Pode Ser do Braga. Como eu não me canso de dizer, qualquer pessoa de muito bom gosto, como é o caso do nosso convidado de hoje, pode ser do Braga. Eu sou o Rui Xará, já sabem, ainda para já com 22 anos de carreira, não me canso de o dizer e pelos vistos vocês não se cansam de o ouvir. E vamos ter esta noite, ou esta tarde, ou esta manhã, conforme a hora a que vocês virem isto, nas redes do nosso magnífico clube, um convidado que é muito especial. Estamos prestes a terminar a primeira temporada deste podcast e hoje convidamos alguém que, não sendo atualmente atleta do Sporting Clube de Braga, passou pelo futebol como jogador, foi um esteio na defesa e um perigo também quando ia lá à frente, como avançado pontual, marcou grandes golos e é uma honra termos o treinador dos sub-19 atuais masculinos do Sporting Clube de Braga connosco, Moisés, o nosso xerife. Moisés, seja muito bem-vindo a este programa que é teu também, porque tu és parte da família do Sporting Clube de Braga. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui participando desse bate-papo, vamos dizer isso, assim, é né? isso. Que é o que o programa nos permite falar um pouco sobre como que é o Moisés fora do futebol também. Então, se tratando do Braga, se tratando desse grande clube, né, é um prazer estar aqui com todos vocês. E eu apresentei-te como sendo uma referência do Sporting Clube de Braga, porque o és de facto. E vamos começar já por aí, porque a conversa... eu tenho-me apercebido que os convidados, normalmente quando são brasileiros, a conversa flui de uma forma diferente. É aquele sal que a nossa língua falada por vós tem e que às vezes nos falta a nós portugueses. Somos um bocadinho mais sisudos, mais cinzentos, não é? Mas tu tiveste, basicamente, se não estou enganado, 2 épocas e meia como jogador do Braga. E, no entanto, isso foi muito marcante na tua vida, certo? Foi muito marcante, né? 2 épocas e meias que poderia ter sido diferente porque eu tive muitas lesões, muitas cirurgias. Então, eu passei praticamente durante quase um ano. Eu não treinava, eu praticamente só jogava. Então, foram épocas assim de muita dor, mas de muitas alegrias no campo. É uma cidade que me abraçou. Um clube que nós fizemos, na nossa época, uma história, né? Primeira Liga dos Campeões. Exato. Um vice-campeonato que praticamente nós nos sentimos campeões por tudo que aconteceu. Claro. Então, eu só tenho que agradecer. Foi o famoso campeonato dos túneis, não é? Foi esse campeonato. Ficou conhecido. Verdade. E a gente sabe que aquela equipe ela era diferente realmente. Porque dentro do balneário, no dia a dia, você percebe quando uma equipe é muito forte mentalmente. Eu acho que essa é a chave para qualquer equipe. Se uma equipe é forte, ela tem essa consciência de que você não está jogando contra camisolas, e sim contra atletas do outro lado, você fica mais racional, você consegue controlar a emoção muito mais fácil. Claro. E nós já vamos ao passado mais um bocadinho, mas foi essa ligação, esse amor até pelo Braga, a forma como a tua passagem marcou, que te levou a voltar agora, noutra função, 10 anos depois, não é? Como treinador. Sim, eu sou uma pessoa que... Tinhas mais opções. Tive mais opções, mas eu parei de jogar em 2013 devido a uma compressão medular, né? Fiz a cirurgia, parei. Já tinha em mente ser treinador, então era algo que eu já tinha projetado, mesmo nos últimos anos de carreira. Eu busquei me preparar de uma forma diferente. E na minha estratégia, no que eu tinha pensado em progredir, em começar essa nova carreira, era começar em Portugal, começar no Braga. Eu queria me testar entre os melhores e hoje nós sabemos que a escola portuguesa de treinadores são os melhores. Então, eu sempre gostei de estar ali no meio dos melhores para saber realmente o meu potencial, se eu tenho capacidade ou não. E, modéstia à parte, me preparei muito bem para isso, de uma forma até diferente. Quando eu decidi isso, eu fechei as portas para começar no Brasil, porque se eu começasse no Brasil, eu praticamente não viria mais. Então, tive convites, não é fácil, porque eu me preparei com muita tranquilidade, sem pressa. Foi um pouco mais cansativo, mas valeu a pena, porque não tem nada que melhor do que você iniciar um projeto, iniciar um trabalho já bem preparado para isso. Então, para mim, tu foi começaste então, o primeiro curso de treinadores que fizeste foi o da Confederação Brasileira de Futebol, certo? Isso. Eu comecei a fazer em 2015 os cursos da CBF. Estou finalizando a licença Pro, que é a última. Aqui também já estou fazendo os cursos da
da UEFA, que é importantíssimo. Me preparei também de uma forma um pouco diferente, que eu acho que esse é o ponto. Depois tu há bocado off-record estavas-me a dizer que nomeadamente fizeste PNL, que para quem não sabe é Programação Neurolinguística, que é algo que é muito usado por aquilo que hoje em dia são os coaches ou life coaches e coisas do género, não é? E tu estavas-me a dizer que isso para ti é muito relevante. O que é que tu sentias que falhava e que para ti foi relevante fazeres isso? Sim, a minha estratégia de preparação, ela bateu muito nesse ponto, porque eu como atleta, eu comecei a atuar no profissional com 17 anos. E a maioria dos treinadores que eu trabalhei, às vezes era muito bom na questão do campo, na questão da gestão dos atletas, mas o treinador é muito mais do que isso. Ele é um gestor. Ele tem que entender as funções das pessoas que estão ao redor. Você tem que perceber que você está lidando com pessoas e que essa ligação, você tem que entender exatamente como que é essa estratégia do clube, a questão financeira do clube, a questão dos massagistas, enfim, de todas as áreas, para você conseguir, indiretamente ou diretamente, ser um bom líder. E um bom líder, ele passa por isso, por entender a mente. Então, perceber a floresta para depois poder trabalhar as árvores, não é? Perfeito, isso. Na linguagem mais fechada, é isso mesmo. E não só a PNL, eu busquei muito fazer os cursos de gestão de pessoas, gestão de conflitos, cursos de psicologia, porque é uma área que eu acho que ainda que tem muito a ser explorada. Então, nós estamos lidando com seres humanos. É claro que o futebol ele é tido como uma bolha, mas eu não consigo separar um Moisés ser humano como qualquer um outro, Claro. do que hoje o treinador, do que foi um atleta. Então, Claro. São princípios que a gente leva e foi esse caminho que eu tentei buscar para me preparar. Tu sempre foste um líder dentro do campo, não é? Eu estou a falar, obviamente, desses anos no Braga, que eu acompanhei, que foram épocas marcantes para qualquer adepto do Sporting Clube Braga. Era realmente uma excelente equipa. Tínhamos, eu não gosto de personalizar, mas também não tenho problema em fazê-lo. A tua equipa a equipa da altura tinha um dos meios-campistas, dos centrocampistas mais incríveis que eu vi e com quem tive o privilégio de já fazer algumas coisas online, que era o Vandinho, brasileiro também. Não sei se vocês eram próximos ou não, mas suponho que o facto de serem do mesmo país fosse algo importante. Era uma equipa incrível que o Braga tinha. Mas tu eras um líder sendo um defesa central, que é uma coisa que nem sempre se vê, não é? É muito importante numa equipa haver essa função que se impõe naturalmente, ou seja, não é nada planeado. São indivíduos que depois nos jogos acabam por ter essa componente. Foi isso que aconteceu contigo? Tiveste dificuldade no início? Já entraste logo? Como é que foi? A minha história para me tornar um dos capitães do Braga, ele foi um pouco diferente também, como tudo na minha vida foi dessa forma, né? Vindo para cá no meio da pandemia, mas para mim ser um dos capitães, isso foi no início foi um desconforto porque eu cheguei junto com o Jorge Jesus e muitos atletas que vieram nessa época, e ele decidiu que eu seria um dos capitães. E normalmente só porque decidiu. Eu acredito que ele na nossa pré-época ele observou algumas características que ele gostaria, mas foi muito rápido essa decisão dele. Mas é a tal componente que estavas a falar há pouco, e que provavelmente o Jesus também terá, de observar tudo, o enredo todo, e tirar ilações não só dentro do campo, mas também do comportamento de pessoa, como ser humano. Sim, é isso, porque eu já era líder nas outras equipes, eu sempre fui capitão das equipes em que eu joguei, e eu tenho uma visão de uma liderança de balneário, né, e eu trago isso ainda, é o que eu tento passar um pouco para esses atletas que eu trabalho hoje, que nem sempre quem tem a faixa de capitão é o líder, é o verdadeiro líder. Claro. Então a liderança ela vai muito mais além. Às vezes o líder que o adepto acha que está ali no campo, que é ele que comanda todas as vezes, o verdadeiro líder está por trás, é no balneário, é com as pessoas que estão ligadas ali, os roupeiros, os massagistas, você conseguir fazer essa conexão, nos momentos difíceis, você ali dentro conseguir atuar de uma forma diferente. Então, a liderança, eu sempre tive isso, ela é um pouco mais complexa, né? mais aberta. Claro. E isso para mim sempre foi muito natural, porque não é algo que no futebol eu sou assim. Isso desde novo eu sempre tive. És assim porque és assim, é a tua maneira de ser. Sim, se me perguntar o porquê eu sou dessa forma, eu consigo... Eu acho que consigo imaginar um bocadinho o porquê e vou fazer a ligação para a parte que me parece mais interessante e provavelmente para vocês aí em casa também, porque muita gente não saberá. Tu tens essas características e esse caráter porque tiveste que te moldar a ti próprio. Tu para entrares no mundo do futebol, tiveste uma história muito difícil.
Fala-nos disso. Primeiro, nasceste no Espírito Santo, certo? Eu nasci em Minas Gerais. Em Minas Gerais e foste muito novo. Fui com 6 meses para o Espírito Santo, né? Para Vitória, não é? Isso, minha vida toda, até os 13 anos, quer dizer. Morei em Vitória, que depois eu saí. Venho de uma família muito pobre. Tenho 4 irmãos, 2 irmãs, 2 irmãos. A gente vivia praticamente uma vida muito difícil, vamos dizer assim. Não preciso... Claro. Não E aos 10 anos, 11 anos, eu tive que trabalhar. Então, trabalhava à noite, né? De 10 da noite às 7 da manhã fazendo pão. E para mim poder atuar no futebol, isso é a primeira vez que eu falo, o acordo que eu tinha era que no sábado, para poder jogar, eu não treinaria durante a semana e de sexta para sábado eu poderia dormir um pouquinho mais cedo, que era às 4 horas da manhã, para poder jogar às 9 horas. E esse foi o início. E eu tinha em mente que a primeira oportunidade que eu tivesse para sair para um clube de futebol profissional, eu não pensaria 2 vezes. E foi isso que aconteceu. Aos 13 anos, eu tive a oportunidade de ser chamado para o Vitória, da Bahia, e foi onde eu mesmo decidi, falando com os meus pais, que se eles não me deixassem, eu iria de qualquer jeito. Fugiria de casa. Nós temos a informação de que tu fizeste mesmo uma espécie de ultimato, não é? E foi ou voa bem ou voa mal. Se não me deixarem ir, eu fujo. Sim, foi realmente isso. Mas isso demonstra caráter também, lá está tal. O Moisés, líder, que nós estávamos a falar há bocadinho, nasceu, a gênese está aí, nessa capacidade. Primeiro o sofrimento, que eu acho que há uma geração mais nova que não faz a mínima ideia, podem ouvir este podcast e ver, mas não têm a noção do que é todos os dias passar esse processo que tu passaste de trabalhar das 10 da noite. Não estamos a brincar, é das 10 da noite às 7 da manhã. É mais do que um horário de trabalho normal e num horário de dia completamente anormal, não é? Verdade. Eu como sou humorista, não posso deixar de sentir que há uma ironia que é termos um brasileiro a trabalhar numa padaria, não é? Que é algo que os portugueses são conhecidos no Brasil pelas padarias. O dono da padaria era português? Não era, mas eu vou dizer que realmente eu acho que foi isso que me trouxe a Portugal, né? Uma fina alguma conexão, porque eu estive na Rússia, estive na China, no Catar e volto a Portugal. Exato. Mas 13 anos és convidado então para ir para o Bahia. Para o Vitória, desculpa. Vitória. E como foi o percurso a partir daí? Na verdade, essa decisão que eu tive, que eu posso falar que porque minha mãe praticamente ela não queria, meu pai também não. Meu pai, eu vi o sofrimento dele trabalhar, ele era caminhoneiro, praticamente rodava o Brasil todo para nos sustentar. A minha mãe, costureira. A primeira oportunidade que eu tivesse, né, onde eu morava, se eu não saísse, se não fosse futebol, não sei qual seria o meu futuro. Okay. Então, eu me agarrei, fui para Salvador muito novo, passava 2 anos sem em casa, porque condições de passagem, de pagar, enfim, a situação de casa. Então, eu não me dei outra hipótese a não ser vencer. Eu não tinha outra coisa na minha cabeça. O futebol, eu respirava futebol. Nunca tinhas tido outro sonho, mesmo mais menino, que não fosse jogar futebol? Não. Nunca quiseste ser cantor, médico, ator de cinema? Não. Sempre o futebol. Ficava, na época, não tinha televisão em casa, era escutando rádio, jogos do Flamengo, o Zico, que era o meu ídolo de infância. Era o Zico, então meu sonho era chegar a jogar no Maracanã com 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, porque na época era o maior estádio, era o maior estádio. Então, meu sonho era esse. Eu não via o futebol, eu não via o dinheiro no futebol. O futebol era o meu sonho, mas eu não tinha ele como uma profissão. Okay. Então, quando se tem, acredito, olhando para trás, dessa forma, por que eu consegui ter sucesso na minha vida? Porque eu posso falar que eu tive sucesso. Claro que sim. Que o sucesso é muito relativo, obviamente, dependendo para onde você olha. Claro. Mas eu posso dizer que eu me considero uma pessoa de sucesso porque, por tudo que eu passei, por todas as adversidades que me fez crescer, consegui realizar meu sonho de infância. E o futebol me deu tudo. O futebol, para mim, eu não digo que é a coisa mais importante do mundo, que para mim tem a minha fé, claro, e a minha família, claro. Mas indiretamente eu posso dizer que o futebol ele foi mais importante, que através do futebol que eu fiz a minha família ter uma condição boa. Então, estabilizaste e conseguiste proporcionar-lhes ter o resto da tua vida e ao fim e ao cabo crescer. Perfeito. E tornar-te no Moisés que é hoje em dia. Mas tiveste quantos anos no Vitória?
Fiquei até aos 20 anos de Vitória. Portanto, 7 anos. 7 anos. Eu... Desde quando como profissional, desculpa? Não foi logo Não, aos 13? aos 17 anos eu já fui para a equipe profissional. Jogava na Seleção Brasileira Sub-20, fui convocado. Tive cirurgias muito novo. Ok. Uma delas eu tive uma fratura exposta que eu acredito que me condicionou muito para a minha carreira, porque foi uma fratura que de 5 médicos do clube, 4 deram que eu não voltaria a jogar na época. E logo depois que eu me recupero, eu vou para a Rússia. Foi onde? Na perna? Foi na perna direita. Com certeza chegaria a um nível altíssimo muito mais rápido. Essa fratura me condicionou muito, porque logo depois eu tive 2 cirurgias no joelho dessa mesma perna. Então, eu aos 20 anos eu já tinha tido uma fratura exposta e 2 cirurgias no joelho. Claro. E fui para a Rússia, onde não existia brasileiro praticamente jogando. Então, fui para um contexto também muito complicado na época. Um grande clube, Spartak de Moscou. Portanto, do Vitória para o Spartak. Para o Spartak. E lá foi quando começou praticamente, realmente, o Moisés amadurecer como atleta, que é a Primeira Liga dos Campeões. Né? É muito difícil você atuar numa equipe em que não tem um sul-americano ou ninguém fala a sua língua, você não entende o que o treinador fala. É um jogo em que eu saí de Salvador, que dava 40 graus, para menos 20, Pois. sozinho, sem família. Então, não foi fácil, mas, como eu volto a falar, já desde novo que eu estou habituado às adversidades. Então, Claro. eu acabo o primeiro ano como melhor central da competição. Né? Tive vários convites logo depois. Então, assim... Achas que aquela dificuldade toda, isto agora é uma pergunta um bocadinho diferente das que eu costumo fazer aqui, mas estava a ouvir-te e a sentir-me fascinado pela tua história, que eu confesso e acho que a maior parte das pessoas não conhecem, não têm essa noção, mas aquelas dificuldades de quando eras miúdo, moldaram-te o caráter para aguentares esse isolamento na Rússia, porque uma coisa é ir para outro país já é difícil, mas sem ninguém que fala a mesma língua hoje em dia, no campeonato russo, em qualquer campeonato, há brasileiros, há portugueses. Sim. Na altura não, como tu disseste, mais nenhum sul-americano. Portanto, estamos a falar de uma solidão enorme, com 60 graus de diferença, não é? Perfeito. Para o teu Brasil natal. Achas que foram aqueles anos que te permitiram ter aquele caráter, aquela estrutura? Sim, acho não, eu tenho certeza. Porque o ambiente em que eu cresci, as amizades, as pessoas ao redor, era um ambiente muito complicado. Então, eu acredito que, desde novo, que eu posso estar naquele ambiente. Algo pode ser normal para as pessoas, mas eu tenho que ter a consciência de... Não precisa ser normal para mim. Eu não preciso aceitar tudo que as pessoas aceitam. Eu tenho que pensar com a minha cabeça. Claro. E, sem perceber isso, desde novo, eu busquei sair daquele meio. Eu tinha que vencer. Olhava muito meus pais, o sofrimento deles. Eu chego na Rússia em que eu já tinha passado por fraturas, num momento muito complicado, onde teve vários atentados lá em Moscou. Sim. Tudo muito complicado, não tinha internet. Por causa da Chechênia, se não estou enganado. Isso, não é? Teve muitas situações lá complicadas que quem convive naquele ambiente tem medo de ir na padaria, enfim, no mercado. Sim, fazer as coisas normais do dia a dia, claro. Mas eu creio que, principalmente até a Rússia me fez perceber que as adversidades, você tem dois lados que você... Só tem 2 lados para você olhar. Ou olha para o problema ou busca uma solução. E tu buscaste sempre a solução. Porque não adianta você se lamentar pelo problema. Muito bem. Então, desde novo, eu já busquei isso. Às vezes você consegue, e mesmo se você não achar a solução, pelo menos você está tentando. Você não pode... De repente, você não acha a solução para aquilo, mas você vai achar um caminho para algo melhor. Então, tudo que acontece na minha vida, a primeira coisa que vem na minha cabeça, se acontecer alguma coisa é porque eu permiti. Então, o principal culpado sou eu. A partir daqui, minha mente se abre para mim poder detectar realmente onde estão os pontos para mim poder ligar. Então, e depois do Spartak, quantos anos estiveste lá? Quantas épocas? Fiquei 4 para 5 anos. Né? Eu tive ainda uma possibilidade de jogar pela seleção russa. Surgiu... Pois isso é outra história engraçada, não é? Porque o treinador do Spartak era o treinador, era o presidente do Spartak e era o treinador da seleção russa. E como eu já tinha jogado pela seleção brasileira sub-20, o Euro de 2004, de repente, eu poderia ter vindo para atuar, mas eu na época não poderia ainda... E se não estou enganado, ficava no grupo... A Rússia estava no grupo de Portugal. Eu não me recordo muito bem, mas pode ser. Era Pode ser. Espanha, a Rússia...
Pode ser. Grécia, E a não. Grécia, acho que era Pode ser, Espanha, pode Rússia ser. e Grécia, se não estou enganado. Eu não tenho a certeza absoluta, mas nós temos os nossos assessores aqui que rapidamente nos irão dizer já se era verdade ou não, enquanto nós continuamos a nossa conversa. Portanto, não foste, perdeste aí uma oportunidade que acabou por se revelar útil ou não. Essa coincidência. Eu acredito que... Estava certo? Tava. Isso, pois Rússia, é. Portugal, Espanha e Grécia. Vá lá. Aqui de novo a questão da padaria, Sim. ligando. Lá atrás, de repente, uma Rússia com Portugal. Sim. Eu tinha que vir para Portugal, né? Porque se tivesses tido essa naturalização, já não tinhas vindo para cá. Não tinha vindo e provavelmente não voltaria para o Brasil. Enfim, de repente estaria na Rússia até hoje. Mas é aquilo, nossa vida é muito curta. Eu não consigo parar para ficar imaginando o que poderia ser. Porque o caminho que eu tinha que percorrer era esse. Chegaste a aprender russo, alguma coisa? Aprendi. Ainda consegues comunicar? Uma palavra ou outra agora, porque tem É? muitos e muitos anos. Claro. Não aprendi a escrever e aprendi na dificuldade. Opa, eu ia-te perguntar, porque dificuldade. eu suponho que toda a gente em casa que tenha noção de que isto é um programa de comédia, e tu também, não deve deixar de ser engraçado ouvir um brasileiro a falar russo, porque o russo é uma língua assim muito fria, muito. E a pronúncia brasileira, não é? Aquela coisa da ginga, deve dar ali uma mistura engraçada. É porque o russo falando naturalmente, você acha que ele está brigando com você. Era a sensação que eu tinha. Ainda mais o brasileiro, gente. É isso. E um ponto que... Assim, eu estou a imaginar um brasileiro. Brosny, tá fone. Não é? Eu não sou muito esse brasileiro, né? Eu sei. Mas assim... Mas és brasileiro. Sim, brasileiro e carrego essa bandeira onde eu vou. Mas no início, na Rússia, tem um momento que ele é muito assim, importante para mim, o primeiro mês. Eu, como central, voltando de uma fratura, né? Pouco tempo, ainda tinha dores na perna. Todo treino que eu ia, eu apanhava muito nos treinos. Eu ia para a bola, eu não entendia, eu só conseguia compreender o que ia ser o treino já movimentando, porque eu não entendia o porquê, se era um rondo, meinhos, que nós fazemos. Enfim, então é muito complicado. Não havia um tradutor sequer. Não, para mim no início não. Então eu precisava, durante o treinamento, entender o objetivo. Era muito complicado. E eu sei quando eu pegava na bola, eles chegavam. Aí até que durante uma semana foi assim. Chegou um dia, eu falei, não, esse não sou eu. Eu que estou acostumado a fazer isso, não. A partir de hoje as coisas vão mudar aqui. E eu fui para um treino. Naquele dia eu tirei 3 do treino. Eu percebi que depois daquele momento, começaram a me respeitar. Aí eu cheguei no balneário, era Moisés. E eu falei, achei a chave. Ok. Resultado, joguei a temporada toda, mas eu acho que eu tomei uns 11 amarelos e 2 vermelhos na competição. Era uma coisa assim, porque o futebol naquela época era muito pesado lá. Sim, muito mais físico. E eu comecei a aprender justamente pegando as palavras de campo. Eu falei, não, eu tenho que aprender pelo menos aqui, sai, volta, esquerda, direita, as palavras-chave para um central. Claro. Então foi a partir daí que eu comecei a aprender o russo. Então foste autodidata ao fim e ao cabo. Sim, completamente. E depois de 4 anos e meio na Rússia, vens para Portugal também de uma forma... Não, eu volto para o Brasil primeiro, né? Primeiro foste para o Brasil. Eu voltei para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro na Belo época, Horizonte, certo? Belo Horizonte era uma equipe espetacular. Fiquei 1 ano e meio para 2 no Cruzeiro e viria para Portugal, mas o meu destino seria o esporte, né? Assino com o esporte durante um contrato de 2 anos. Só que na minha saída da Rússia, eu tive um processo que eu não queria mais ficar, enfim, um passo errado que eu dei, e eu acho que isso é importante falar, porque até para os jovens de hoje, que é importante você ter esse direcionamento. Eu, no momento, um passo que eu dei errado, em querer voltar para o Brasil, a questão emocional, me custou 10 meses de suspensão. Pois. Então, quando eu chego no esporte, eu não lembrava, já estava jogando já no Cruzeiro há 2 anos, já estava treinando no esporte, e de repente vem a notificação da FIFA que eu sou suspenso durante 6 meses. E esse é um outro ponto, assim, é muita história, mas bem rápido. No dia que saiu nos jornais aqui de Portugal, que o esporte tinha contratado um atleta que estava suspenso, me recordo que era o Carlos Freitas, que depois viemos a trabalhar no Braga. Ele, muito pressionado, né,
enfim, pela situação que ele Sim, também, sim, sim. ele não sabia, ele não tinha culpa nenhuma, Claro. eu não sabia, e era preciso eu rescindir meu contrato. E a primeira coisa que eu cheguei no outro dia, eu não esperei nele, falava, pode rescindir o contrato que você não tem culpa nenhuma. Você não vai pagar por algo, nem esporte que vocês não... E aí foi assim, rescindi o contrato, fiquei suspenso durante 6 meses, Uhum. né, volto ao Flamengo, aí fui contratado pelo Flamengo. Portanto, jogaste no clube De coração, do qual eras fã na infância, isso. não é? Pela suspensão, realizei meu sonho logo depois. Ok. São as tais coincidências da vida, não é? justamente isso. Mas antes de estar no Flamengo, durante esses 6 meses suspenso, eu precisava me manter em atividade, né? Então, se eu estivesse treinando em casa, eu não conseguiria manter o ritmo. Eu fui para a França, né, ao convite do Toulouse, fiquei treinando no Toulouse. Depois eu volto para o Flamengo, sou contratado do Flamengo. E em agosto daquele ano vem a segunda suspensão e encerramento do problema com o clube russo, que eu teria que cumprir mais 4 meses de suspensão. Uhum. Aí eu rescindo com o Flamengo, o Cruzeiro me contrata de novo e consegui um clube em Portugal para mim poder cumprir a suspensão e jogar. Era o acordo que era o Boa Vista. Muito bem. Então a minha volta a Portugal foi para esse acordo, na época com o Boa Vista, para mim cumprir a suspensão de 4 meses e por isso eu jogaria o restante da competição por eles. E foram os últimos 5 meses que eu joguei e depois eu venho. Portanto, jogaste meia época no Boa Vista ainda Meia época no Boa Vista. E a coincidência vem aqui porque... e mostraste o teu talento ainda aí. Sim. E foi isso que despertou a curiosidade do nosso clube. Sim, foi. Porque eu sempre, em todos os clubes que eu passei, não teve um clube que eu tivesse, assim, muito abaixo do nível, não. Sempre estive no nível bom, né, com todos esses problemas, que não é fácil. E quando eu chego no Braga, é com o diretor, o ex-diretor do esporte, né, que é o Carlos Freitas. Ele vem para o Braga, junto com o Jorge Jesus, vem todas aquelas contratações, e aí eu venho para o Braga. E foi assim que eu chego ao Braga. E ainda bem, portanto, é uma história rocambolesca, mas que te trouxe a casa, basicamente, não é? Verdade. Porque, pelo que eu percebi, e tu não me pareces nada, mesmo nada, de ser um gajo de treta, não é? É genuíno. Sim. O Braga acabou por se tornar, nesses 2 anos e meio, o clube pelo qual tens um carinho especial. E se tivesses que dizer hoje em dia qual era o teu clube... É o Braga. É o Braga. É o Braga. Isso não é porque eu estou trabalhando aqui novamente o Braga, porque não sou pessoa de estar falando algo que realmente... Também foram épocas marcantes aquelas. Foram épocas marcantes. Foram as épocas em que o Braga teve provavelmente uma visibilidade... muito grande. Eu tenho muitos amigos aqui. Eu sempre fui muito respeitado na cidade. Não tenho o que falar. E a identificação, você tem identificação muito grande com o lugar, com o clube. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. O que é que tu achas da cidade? Tu estiveste cá há alguns anos, agora vives cá, portanto tens tempo também. A língua já não é um problema, não é? Nunca foi. Não. Quando chegaste, o que é que achaste? Ficaste logo tipo, ok, isto é bom, tem qualidade de vida? Ou achaste as pessoas estranhas por comparação com os brasileiros? Não, para mim, assim, para mim sempre foi muito tranquilo. Porque eu tinha jogado já na Rússia. E eu sempre tive na minha cabeça que quando você vai para casa de alguém, você tem que respeitar as regras daquela casa, você tem que respeitar os hábitos do ambiente. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto para mim. É por isso que eu, graças a tudo, a Deus, que eu tenho as portas abertas na Rússia, na China, eu vou nos clubes que eu joguei. Porque a primeira coisa, eu tenho que me adaptar ao local, às regras, a tudo isso. Então, eu não venho para Braga, para as pessoas que estão aqui, meus amigos, se adaptarem à minha cultura. Claro. É claro que há um respeito. Então, quando você entende isso, é tudo mais fácil. Claro. E para mim, por tudo que eu já tinha passado, eu saí de casa muito novo, com 13 anos. Braga, para mim, é uma cidade que tem tudo. Só chove um pouco mais, né? Sim. Se tivesse que reclamar alguma coisa, era da chuva. E tem sorte de não ir para Viena, que Viena há quem diga que é o penico do céu, mas pronto. Cidade lindíssima. Mas Braga, para mim, é uma cidade que... Onde eu moro em Vitória, para mim, é o meu lugar, é a minha casa. Mas Braga, de todos os lugares que eu morei, é o local que, para mim, ele é muito especial. Muito bem. Eu tenho que te perguntar isto, porque nós também temos aqui algumas rúbricas, assim, um bocadinho mais coisa e tal. Tu agora estás cá como treinador, já foste jogador,
e daqui a um bocadinho podemos continuar a conversa, porque ele andou por mais sítios antes de vir para o Braga como treinador. Mas vou-te fazer já esta pergunta, porque é algo que não faço em todos os programas, mas em alguns faço questão de fazer, porque é uma resposta que me interessa saber e que pode ser gira, que é o momento, se eu fosse o presidente. Portanto, Moisés, eu quero que tu agora finjas ou imagines que és o presidente do Sporting Clube Braga. Diz-me uma ação, não precisas de mais do que isso, uma coisa que para ti era a primeira coisa que fazias, era a primeira medida que tu tomavas em prol do clube, obviamente. Qual era a primeira coisa que tu fazias? Eu sei que isto é um bocadinho complicado, mas o objetivo aqui é abrir o teu coração e dizer, ora, há uma coisa no clube que eu gostava muito de fazer, que era isto. Olha, é um ponto porque... Tu mandas a 100%, ok? Perfeito, És tu que decides. Que quando a gente, normalmente no futebol, assim, quem está de fora sempre fala, eu faria isso. Mas quando você está na função, como tem essa questão da minha preparação, que foi um pouco para esse lado mental, eu sei que quando você se coloca no lugar da pessoa, para você ter ação é muito mais complexo. Claro. Né? Então, eu vi esse clube há 10 anos atrás com 2 campos apenas para a gente treinar. E quando eu voltei aqui há 2 anos atrás para visitar a cidade, eu me assustei com tudo que foi feito nesse pouco tempo. Então, para mim, é um pouco mais difícil de achar algo, porque eu vi um Braga completamente diferente em termos de estruturais. Isso aqui, a gente tem que dar mérito completo ao presidente, que isso não é fácil de fazer. Agora, é algo que eu não digo, eu não sei nem se eu, como um presidente, eu conseguiria fazer isso. Mas, mesmo como atleta, a minha ideia seria a mesma. O Braga, hoje, o pensamento tem que ser campeão nacional. É brigar pelo título. Okay. Isso, eu estou dizendo, o pensamento, a ideia, é claro que isso não é de um ano para o outro. Claro. Mas jogador que chega hoje no Braga, ele tem que ter essa consciência. Eu cheguei no grande clube para ser campeão. Okay. A camisa que pesa é a do Braga, não é a dos outros. Portanto, independentemente da abordagem, o objetivo ser esse. Portanto, criar uma estratégia global, digamos assim, em que o enfoque de toda a gente que vem para a equipa A, para a equipa sénior, seja vamos ser campeões, vamos lutar vamos por buscar o título. Lutar por isso. O que isso. eu acho que já é. Né? Claro. Mas eu entendo o que queres dizer. É muito difícil. Ainda não se assume, não é? Ainda não se assume de alguma forma. Eu digo que assim, isso passa muito pelos atletas. Eu falo como presidente, mas é difícil você direcionar isso de cima assim, porque o balneário, ele é ali que está realmente a essência do que você percebe. Se é um grupo realmente que vai conseguir suportar os momentos difíceis ou não. E a mentalidade de quem está ali. Eu, quando eu jogo, porque eu sempre fui assim, eu jogo contra o Porto, ou contra qualquer outra equipe, ou contra o Benfica, ou contra o Flamengo, eu não jogo contra a camisola, eu jogo contra atletas que estão ali. Porque se eu sou mais capacitado do que aqueles atletas que estão lá, por que eu vou respeitar mais a camisola dele do que ele a minha? Claro. É muito... Essa reciprocidade que tem que haver e que às vezes... Porque quando eu olho dessa forma, eu não olho ninguém de baixo para cima. E nem de cima para baixo. É de igual para igual. O respeito está ali. Agora, quando bate na estratégia do jogo, na vontade de vencer, aí ele não vai ter mais do que eu. Claro. Então, aqui, mentalmente, eu entro muito mais tranquilo. Sabes que eu gosto desta pergunta do que é que se eu fosse o presidente, porque tanto há respostas como esta que tu estás a dar, não há respostas certas nem erradas aqui, mas tanto há respostas algo complexas e bem pensadas como essa, como estou à espera que um dia alguém me diga, eu a primeira coisa que fazia era meter um jacuzzi na casa de banho. Estou à espera que me digam uma coisa desse género. Mas eu não posso dizer, sabe por quê? Porque a estrutura da formação, que hoje aqui eu trabalho, é espetacular. Claro, eu sei lá tem tudo. Então, eu tentei buscar algo antes de responder o que eu poderia mudar lá na formação. E atenção, eu não disse isto pensando que não haja jacuzzi nos balneários, que eu sei que o Braga está equipado com o que há de melhor. Não é essa a questão, é de haver uma resposta a algo inusitado. E a jacuzzi tem, porque desde a minha época eu já tinha. Pois, porque eu utilizava muito. Eu imagino que sim. Então, eu também sou um fã de jacuzzis, confesso. Também sou um fã de jacuzzis. Mas muito o Braga hoje, assim, para mim tem a estrutura... Como eu disse, o que eu utilizava com o atleta, porque eu vejo hoje, é espetacular. Poucos clubes têm essa capacidade em tão poucos anos em se estruturar dessa forma. Sim, e é sem dúvida um trabalho louvável do nosso atual presidente, que nós não queremos retirar das funções quando fazemos esta pergunta, de maneira nenhuma.
Vamos fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, ok? Embora eu, até porque tu és dos convidados todos que eu já tive aqui no podcast, o primeiro que é um ex-atleta e um atual profissional, mas como treinador, quase todos os outros até agora que estiveram presentes eram atletas, e portanto há aqui há nuances, não é? Tu estás agora a ensinar e a treinar, e de antes, na primeira passagem pelo clube, foste treinado e ensinado. Portanto, a minha conversa contigo hoje é um bocadinho diferente da que temos tido noutras alturas com outros convidados. Mas eu não posso deixar de fazer esta pergunta. E não faço a mínima ideia se tu gostas ou não gostas. Sim. Mas tu sempre tiveste a alcunha do xerife. Sim. Porquê? De onde é que veio essa... Não sei. Não? Não. Quem é que te começou a chamar dessa maneira? Isso, já me fizeram essa Foram pergunta. os colegas? Foi os jornalistas? O que é que foi? Eu creio que foram os jornalistas com os adeptos, alguma situação dessa, porque eu sou muito assim, difícil de recordar exatamente como iniciou alguma coisa, que eu sou tão focado no processo. Sim. Agora, eu me recordo que nos meus primeiros jogos no Braga, eu sei que a cada treino, a cada jogo, eu tomava 2, 3 pontos no rosto. Batia a cabeça em algum lugar. Okay. E no outro dia eu estava no treino. Eu lembro que o primeiro jogo contra o Sivasspor, Sim. em que meu primeiro jogo no Braga, eu acho que eu marco um gol que eu fui lançar para o Vender, a bola da nossa área. Sim. A bola pegou o sentido muito mais forte para o lado do guarda-redes, que Sim. a bola bateu e cobriu ele. Sim. Eu fiz gol. E eu acho que eu estava cheio de pontos, cheio de aberturas no rosto, na testa. Enfim, e aí eu não sei se foi alguma situação dessa, ele é a prova de balas, alguma brincadeira. Mas não foi nada que tu trouxeste de trás, não, nada. Não foi um festejo, havia Não, alguns que festejavam nada, tipo nada. com tiros, ou Não, não tinhas nada disso. Nada. Portanto, é um mistério a origem. Até hoje eu não sei. E ficou para sempre? E ficou. Nos outros clubes por onde foste a seguir, manteve-se essa alcunha? Não, eu tinha outras, né? Okay. Quando eu cheguei no Cruzeiro, aí eram os jogadores que brincavam. Eles me chamavam de tanque russo. Tanque russo. Tinhas vindo da Rússia há pouco tempo. Mas assim, não tinha muitas... Porque eu sempre fui uma pessoa mais reservada, né? Quantos golos marcaste no Braga? Ainda te lembras? Não lembro. Eu lembro-me de um, que foi, há bocado foste tu que me recordaste, eu só me lembrava do golo, não me lembrava em que jogo tinha sido, e tu disseste que terá sido em Belgrado, contra o Partizan pela Liga dos Campeões 1-0. Sim, que é uma entrada de cabeça fulgurante. Eu lembro-me de ver essas imagens, tenho na minha cabeça, de uma câmara mesmo assim, no enfiamento, Okay. não é? E que vê-se o Moisés a vir de trás e a marcar um grande golo. Tu eras um central bastante goleador, não é? Sim, eu sempre gostei de atacar, né, no jogo aéreo, principalmente, apesar de não ser um atleta alto, mas o jogo aéreo ele vai muito pelo tempo de bola, pela coragem, pela técnica de atacar ela também, a bola, porque... Claro. Mas era um momento que eu tinha para fazer algo diferente. Claro. Então, a cada canto, a cada livre... Ali, se eu tivesse que jogar o adversário e a bola para dentro da baliza, ia junto. Eu, como gosto de arriscar, se não estou enganado, esse jogo foi a primeira vez que uma equipa portuguesa ganhou em Belgrado. Se não estou enganado. Não posso estar aqui posso estar enganado, mas tenho essa ideia desse jogo com o Partizan termos sido a primeira equipa portuguesa. É um daqueles borregos que, como se costuma dizer, para matar. O ambiente foi um ambiente muito complicado. Um dia antes no hotel teve um terremoto, né? Pois, exatamente. E ambiente muito hostil. Ambiente bom, que eu já estava acostumado no Brasil. Quando você vai disputar uma Libertadores, você vai jogar contra um clube argentino, é isso. Mas... É a maior rivalidade do mundo, na tua opinião, entre Brasil e Argentina? O Brasil e Argentina. Nós cá na Europa não temos bem a noção Não tem noção. Principalmente quando são os clubes. Agora é um pouco mais tranquilo, porque existe muitas... Hoje existem muitas câmeras, existe hoje uma organização muito maior. Mas lá atrás eu já peguei jogos indo para a Argentina que jogar lá, que há coisas que se falar não dá para acreditar. Não dá para acreditar. A paixão é mais exacerbada do que cá, não é? Já chegamos lá, algumas situações dá para falar, para jogar com a equipe local, em que quando a gente abre a porta do balneário, muito gás de pimenta. Porra. A sério? Os olhos queimando. Isso é outro nível Era mais ou menos assim... De crueldade. Já aconteceu. Então, mas isso são as entidades organizadoras que têm que estar atentas a isso. Mas não é? isso eu estou falando há claro. muitos e muitos anos atrás. Claro. Pois, mas eu acho que cá nem sequer passava pela... Não sei, se calhar já passou pela cabeça de alguns clubes também fazer isso. Sem água nas casas de banho, enfim. Há algum jogo em particular que tu te lembras que te tenha marcado?
Estou a falar do Braga, obviamente. Do jogo. Braga? Sim. Seja por bons ou por maus motivos. Sim, tem vários. Eu estive em momentos maravilhosos no Braga. Então, tem o jogo de Sevilha, que foi um jogo diferente, Épico. espetacular. Estás a falar dos 4-2, certo? Foi 4-2, foi 4-2. Foi, não isso, foi? Isso. Ou 4-2 ou 4-3. Não sei se Foi depois no 4-2 fim... ou 4-3, Eu sei que tivemos a ganhar 4-1, se não estou enganado. 4-1. Acho eu. E eles praticamente, assim... Nossa equipe... Hat-trick do Lima, não foi? Isso, foi isso mesmo. Nossa equipe estava muito bem. Eu vi neste estádio onde nós estamos, o da primeira mão, com o Sevilha, com um golo do Mateus, 1-0. Isso, 1-0 aqui. 1-0 do Mateus. É. Vim com o meu pai, que é um dos sócios mais antigos do Sporting Clube Braga. Foi das primeiras vezes que me lembro de vir ver jogos neste estádio. Foram jogos, mas aquele jogo do Sevilha, o 2-0 aqui, o jogo do Túnel, sim, para mim foi especial porque a gente ia jogar contra o Jorge Jesus pela primeira vez que ele tinha ido para o Benfica. Né? E é claro que sempre, dependendo do atleta, eu sempre tive esse sentimento. Tinha a questão do Benfica, por ser o Benfica, um jogo em que a gente estava ali brigando com ele já desde o início. E aquele jogo ali a gente não podia perder de forma nenhuma. Claro. Esse jogo também foi especial, o Partizan, um jogo que eu tenho uma lembrança de um lance em que poderia... Aí, como eu me cobro muito, o jogo da Luz, que a gente perdeu de 1-0, lá, um lance em que Luiz Aguiar bate um livre, a gente tinha combinado esse livre, eu entro no lugar certo, eu testo a bola pro gol, só que na hora que eu fui para a bola, eu tive a dúvida se eu vi o Matheus entrando do lado contrário e o Kim na minha frente. Se eu jogo ela pro gol, era um empate 1-1. Só que como eu vi o Matheus, eu joguei para dentro para ele chegar junto com a bola. E ela passou entre os dois, ela saiu do lado contrário da baliza. E eu tenho certeza que se eu tivesse só focado no gol, eu tinha feito o gol. Ali seria 1-1, que nos daria... É claro que isso é muito mais Pois complexo. é um se. Mas para mim... Mas marcou-te aquele momento. Marcou porque 1-1 na Luz, o último jogo a gente empataria contra o Nacional, era campeão. Claro. Então, para mim, esse é um lance que, é claro, que teve outros atletas vão falar. Pois mas esse é daqueles que é mais pessoal. És tu que partes desse pressuposto. Não podemos, é meu. Não exato, mas não deixa de ser louvável tu teres essa... Eu vou-lhe chamar coragem de dizeres uma coisa dessas... porque te marcou isso, não é? Marcou. E dificilmente alguém falaria isso. Obviamente, para ficar... mas isso é o lado humano que eu valorizo tanto e que acho que toda a malta que gosta do Sporting Clube Braga também valoriza. E a realidade é essa dentro de ti, portanto agradecemos-te que a partilhes. Vamos aligeirar isto um bocadinho, ok? Deixa-me fazer-te aqui uma outra pergunta. Vamos ainda dentro do que estavas a falar. É uma coisa que eu gosto de chamar, é uma espécie de rúbrica, não é propriamente uma rúbrica, mas é um momento que eu gosto de chamar uma história a guerreiro. Uma história a guerreiro são momentos que tu viveste na tua vida com o Sporting Clube de Braga, ou por ti ou por alguém que tu conheças, que te fosse próximo, que têm a ver com estes valores do clube, do altruísmo, do ajudar a outrem, de fazermos algo em prol de outra pessoa. Há alguma história que te lembres que te tenha marcado, ou de ti ou de alguém do clube, que tenha a ver com o fazermos algo em benefício, em prol de outra pessoa? Olha, pode ser qualquer coisa, pode ser algo em campo, estás a perceber, uma atitude de fair play, como pode ser uma ação que alguém tenha tido no clube que te marcou, que tu achaste, ok, sim senhor, identifico-me com isto. Sim, aquele grupo nosso no Braga, algo que a gente fazia questão era de sempre estar juntos com o pessoal de apoio, né? O pessoal do departamento médico, o pessoal eu faria a questão da divisão, a gente fala dos prêmios, né, dos jogos. Claro. A gente fazia questão de compartilhar isso com eles porque eles estavam junto. Ok. Né? Isso eu percebo que isso é muito importante para um grupo. Você saber dar valor às pessoas que estão ali no dia a dia, a pessoa que está limpando ali aos que não aparecem, aos que não dão a cara. O corredor, quem está limpando o corredor, era pela manhã você chegar no pequeno almoço e você dar um bom dia para aquela pessoa que está ali te servindo o pequeno almoço. Essas pessoas se sentirem importantes no processo. Claro. Eu acho que isso é fundamental. E isso, naquela época, nós, às vezes no final de treino, a gente pedia um frango para estar ali compartilhando, dentro do balneário mesmo. E aí eles vinham, a gente chamava para estar todo mundo ali junto. Isso é fundamental, você saber que
tem as pessoas que estão ali, você passa pelo corredor para ir treinar ou para um jogo, tem uma pessoa limpando, e essa pessoa se sentir bem. Você dá um bom dia, você dá um sorriso, você brincar com ela. Eu acho que isso, você fazer as pessoas se sentirem importantes no seu ambiente, ela é fundamental. Sabes que não deixa de ser curioso e acho que faz todo o sentido depois desta conversa que estou a ter contigo desde o início, escolheres uma coisa dessas tão singela e não um grande momento eloquente, porque tem tudo a ver contigo, com a coisa da formatação no dia-a-dia, do ser mais importante as pequenas ações do dia-a-dia do que os grandes gestos. É giro, é engraçado como a personalidade das pessoas se demonstra mesmo a brincar. Isto é um elogio meio encapotado da minha parte a ti, que estou maravilhado. Primeiro por encontrar um ídolo da minha juventude. Já não era assim tão jovem quanto isso, mas pronto, mas eu considero-me jovem até aos 75 anos. Acho que até aos 75 vou ser jovem. Eu poderia escolher, justamente, eu acho que esse é o ponto. O que eu fiz no Braga como atleta, posso dizer sem preocupação nenhuma, que poucos atletas entrariam em campo com as condições físicas que eu entrava. Poucos, isso ninguém sabia fora. Claro. O preço que eu paguei para estar em campo em 80% dos jogos, posso dizer que só o Francisco Miranda, que hoje está embaixo, eles sabem exatamente do que eu falo. Claro. Muitos jogos importantes, eu não tinha condições nenhuma de estar em campo, fisicamente falando, claro. Mas a parte mental, assim, eu colocava na cabeça. Foi essa força que compensou. Então, eu passei situações aqui, questões físicas complicadíssimas, entrava em campo de uma forma que as pessoas não têm ideia. Eu poderia falar sobre isso, mas eram escolhas que eu fazia. Isso é uma coisa muito particular, eu não posso colocar isso acima do grupo, mas posso dizer que poucos atletas entrariam em campo com a condição que eu entrava, isso eu não tenho dúvida. Claro. Pá, e a conversa contigo está a ser fascinante, tanto mais que eu, como aliás disse no início, e até porque é um bocadinho diferente seres o primeiro convidado que não é atualmente atleta. Estou a deixar um bocado de parte algumas rúbricas, assim, um bocadinho mais de brincadeira, mas tenho que te fazer, eu tenho uma rúbrica chamada Perguntas Impertinentes, mas nós temos aqui no programa uma rúbrica chamada Perguntas Impertinentes. Eu hoje não vou fazer tantas como é costume, mas há aqui uma que eu tenho que te fazer. E é muito simples, ok? Porque tu tiveste o privilégio de ser, ou a oportunidade, privilégio dirás tu se é assim ou não, de ter sido treinado pelo Jorge Jesus e agora de estares como treinador, já estiveste em eventos ao lado dele como treinador os dois. E, portanto, já não estás sob a alçada dele, digamos assim. Portanto, a minha pergunta é assim muito direta. Ele é mesmo tão maluco como parece nas conferências de imprensa e... Como é que ele é? Não, eu sempre tive muito respeito por ele. Mas eu não estou a faltar ao respeito. Há um lado cromo dele que eu acho que ele cultiva. Eu acho que ele próprio cultiva isso, sinceramente. Mas é justamente isso. A imagem de um Jorge Jesus, quando ele está trabalhando, seja no treino ou seja no jogo, para os atletas, é muito exigente. Não é fácil trabalhar com ele. Foi um dos que eu mais gostei, porque eu acho que é esse nível que você consegue crescer na pressão. Existe esse lado cômico que todos nós sabemos, e no dia a dia há coisas também que a gente, como atleta, que a gente fica esperando a oportunidade de escutar alguma coisa para comentar no balneário, né, que é um ambiente mais sadio, mas fora disso ali ele é uma pessoa espetacular. O tempo que eu convivi com ele, que eu conversava muito com ele fora mesmo do ambiente, do treino, do jogo, do balneário. Agora, hoje eu já tinha essa ideia, eu consigo separar o que é um treinador que eu acredito, essa questão de saber, o treinador ele é bom na parte tática, na parte estratégica, é bom no dia a dia no treino, na gestão do grupo, ele é muito complexo falar quem é um treinador completo ou não. Há treinadores como Jorge Jesus, como Paulo Tuori, algumas referências que eu tenho, né, que eu trabalhei, eu procuro o quê? Pegar algo, levar algo de bom, que isso serve para mim, isso eu consigo colocar aqui, já isso eu descarto. Ou seja, tirar o melhor de todas as pessoas com quem te cruzas. E, ao mesmo tempo, entender. Todas elas têm seu... Tu desarmas-me nas perguntas todas. Nunca consegues ir para a parte croma. Sim, mas ele mas eu alinho nisso. Hoje é um programa um bocado diferente. Não estamos tão preocupados, ok? Mas ele, assim, ele tem esse lado...
há casos que a gente sabe que a gente não pode falar tanto. Claro, assim, claro. Mas era esses que eu queria ver se tu Mas, dizias algum, porque ele deve ter algumas coisas engraçadas. Aliás, em alguns programas de televisão, nós vemos a malta que trabalhou com ele a contar algumas histórias Pronto, não há nenhuma que tu possas contar assim? Olha, a maioria já contaram, né? Já Pronto. falaram. Mas ele, assim... eu tenho carinho por ele. É muito espontâneo, não é? Justamente, é muito espontâneo. É muito ele. Eu acho que é isso que faz ele ser o Jorge Jesus que é. Claro. Ele é espontâneo. Isso aí vai ser... Esse lado dele é a mesma coisa de 10 anos atrás. Uhum. Essa é a essência dele. Mas, assim, como eu olho muito por esse lado, para mim é muito difícil falar esse lado como Tudo dele. bem, não há problema nenhum. Deixa-me fazer-te outra pergunta meia impertinente, ok? Porque é uma imagem de marca tua. Aliás, quando tu chegaste aqui há bocadinho, como estamos ainda em pandemia, tinhas a máscara e eu não percebi se tu tinhas a barba ou não. Mas a barba é uma imagem de marca tua. Portanto, a minha pergunta é: preferias ser campeão com a equipa que estás a treinar e ter que rapar a barba ou perder o campeonato e deixar a barba como está? Olha, aqui eu não tenho dúvida. Sim. É ganhar o campeonato, porque se eu estou disputando Feijões, é para ganhar. Depois eu vejo as consequências. Depois eu poderia... Mas nunca mais na vida podias deixar crescer barba. Tinhas que viver sempre sem barba o resto da vida. Mas do jeito que eu sou focado no ganhar, Sim. eu ganharia. Depois eu poderia ficar arrependido o resto da minha vida. Mas primeiro querias ganhar. Mas depois se eu tirar, acabou. Agora não teria volta. Claro. Era conviver com aquilo ali. Eu não te consigo imaginar sem barba. Mas hoje em dia a gente tem condições depois de colocar, fazer implante, colocar alguma Não, coisa mas ali. não podias mesmo. Não. Era proibido. Porque eu sei que isso é que magoa. Eu sei que isso é que dói, porque é mesmo uma imagem de marca tua. Mas aqui você tocou num ponto que é mais frágil. É o meu ponto frágil. É a barba. Inclusive, quando eu cheguei ali em cima a primeira vez, falou, então, Miss, você não fica velho, não? Eu falei, por quê? Falei, coisa. Eu não te vou negar que fiquei surpreendidíssimo. Tu tens 42 anos. 42. Não parece, estás igual ao Moisés que jogou há 10 anos, ou há mais de 10 anos. Quando vieste. Se eu tirar isso aqui, aí eu envelheço rápido. Envelheces? Acho que sim. Olha que eu não sei, eu até achava que se tirasse a barba, se calhar ficavas... Estamos aqui a falar de estética agora, já viste? E as pessoas não veem, mas ali no nosso público de hoje são dois gajos com uma barba bastante proeminente também, portanto não deixa de ser curioso, eu sou o único sem barba esta tarde aqui. Olha, mas se eu for campeão, eu vou pensar nisso. Olha, temos lançado alguns desafios desse género aqui. Pois é. Campeão nacional pelo Braga. Eu sei que tu, Moisés, ligas muito pouco às redes sociais e essas coisas todas, mas tens uma página de Instagram, certo? Tenho. Eu vou-te desafiar a seguirmos mutuamente. Obviamente que tu não és obrigado a depois manter, mas eu mantenho. Mas gostava de te seguir no Instagram e de lançar o desafio às pessoas aí em casa para começarem a seguir o Moisés também. Qual é o nome com que estás? Moisés Moura 79. Moisés Moura 79. Também não deve ter muitos Moisés Moura. Está aqui. É tens o perfil privado ainda por cima. Pois é. O que faz com que seja mais... Pronto, já te fiz o pedido e tu depois aceitas. Aqui já aceito agora. E já me seguiste a mim também. Já vou seguir agora também. É um momento que eu chamo de quid pro quo ou quid pro quo. Devia tê-lo dito no início, mas nós fazemos a edição como muito bem entendermos. Portanto, vamos ter um momento quid pro quo. Já estou seguindo. Pronto, e eu estou-te a seguir a ti também. E a conversa está a ser muito agradável. Eu, como prometi há bocado que ia voltar a isso, só para de alguma forma encerrarmos esse périplo. Portanto, tu depois vieste para o Sporting Clube de Braga, tiveste 2 anos e meio, e quais foram os clubes que tu fizeste a seguir, ainda como jogador? Sim, eu fui daqui para o Catar, né? O Paulo Autório estava na equipe do Al Rayyan. Eu já, com 31 anos, o corpo já estava sentindo bastante ali, o cansaço das cirurgias, enfim. Resolvi ir para um país um pouco mais tranquilo. Teoricamente seria mais tranquilo, mas quando eu cheguei lá eu percebi que não, porque só podem jogar 3 estrangeiros, né? Em cada equipe. Estrangeiros, assim, 3. E normalmente se colocam os avançados. Então, automaticamente, eu ia jogar contra os jogadores mais fortes de cada equipe. Então, quando eu cheguei lá, eu vi que a escolha foi errada. Era melhor ter ficado na Europa. Mas eu fui para o Catar e depois para a China, né? Fui para o Xangai junto com o Anelka, com o Drogba.
Jogaste ainda com esses craques Jogamos também. juntos no Xangai. E aos 34 eu resolvi voltar para o Brasil, voltei para a Portuguesa, disputar o Campeonato Brasileiro. No final desse ano que eu tive a compressão medular. Foi quando tiveste o momento mais dramático da tua vida, provavelmente. Foi. Realmente. Queres falar sobre isso? Podemos sim. Eu voltei ao Brasil para jogar, só que eu não esperava estar tão bem, me sentir tão bem fisicamente. Fiz acho que 65, 70 partidas durante a temporada. Porra. Aos 35 anos. E no final, faltando três jogos para acabar o campeonato, eu tive uma compressão medular. Parou o meu corpo. Né? Portanto, foi um lance em que no ar foste abordado por dois jogadores, um de cada lado. Fui cabecear uma bola, fui abordado por dois jogadores, praticamente em pé mesmo, meu corpo parou, a respiração já faltando. Minha sorte é que eu estava em São Paulo, né? Então, logo depois de fazer os exames, né, constatou que 90% do disco já teria saído. Então, por pouco não fiquei tetraplégico. Fiz a cirurgia, coloquei uma placa na cervical e ali foi que eu parei, mas já dando sequência já nessa preparação para ser treinador. Eu não tive muito tempo ali porque já tinha isso em Tudo o mente. que viveste até aí, o caráter, a forma como sofreste, como ultrapassaste as adversidades e sempre com sucesso, com um retorno positivo, depois de passares pelas adversidades, achas que foi isso que fez com que também aguentasses esse momento sem desistires do futebol? Porque tu hoje em dia estás bem fisicamente, não jogas, mas treinas, portanto, e estás com um aspecto impecável, não engordaste, não é? Não. A gente olha, por exemplo, para o Ronaldo Fenómeno, não é? Se mantém ali bem. Não, o Ronaldo Fenómeno está gordo, não está? O Fenômeno, não, pensei que era de vocês. Não, o nosso Ronaldo ainda joga. Eu estou a falar do Fenómeno, que desde que parou de jogar, não é? Está com a tendência de ser ele a bola, não é? É verdade. Mas logo quando eu parei, eu sempre me cuidei em questão de alimentação. Sim. Tive uma alimentação boa. Eu cortei algumas mais do carboidrato, a massa que eu comia como atleta. Os excessos, não é? Eu falei, não, deixa eu acalmar um pouquinho essa questão da alimentação. Fiquei um pouco meio privado de fazer atividade física, porque a placa na cervical, qualquer corrida, sentia os joelhos, né? Problema de joelho, adutores, cervical. Tive uma situação em particular que eu tive que já focar no meu filho, no tratamento do meu filho. Então, a minha transição foi um pouco mais complicada, porque eu não parei porque eu quis, né? Automaticamente foi uma situação que dificilmente um atleta para com a compressão medular. Não me preparei para parar, mas eu já estava preparado para isso, porque eu tinha uma atividade paralela da minha empresa, que eu já tinha esse trabalho com investimento, enfim, com minha vida. Claro. Já tinhas assegurado uma alternativa, não é? Já tinha. E algo que eu busquei, que um amigo meu me trouxe de informação sobre ex-atletas de futebol, né, que me chamou muita atenção, que eu acho que isso é algo que tem que ser dito, porque o atleta ele não percebe isso só depois que ele para. Foi algo que foi documentado, em que 65% dos atletas, nos 2-3 primeiros anos após parar, eles têm muitos problemas de depressão, em questão da parte financeira, porque não se prepararam para o pós-carreira. Pois, estavam habituados a um income, uma entrada de dinheiro, fluxo constante. Para zero, e você não se preparou para continuam a gastar da mesma maneira e depois... Até mais. Pois, infelizmente temos uma série de histórias de craques que ficaram na miséria, não é? Porque o futebol, ele te consome de uma forma que você não consegue, é só ter pessoas para te orientar, para você entender que o futebol, você para no momento em que a maioria das pessoas começam uma profissão. Exatamente, certo? Estão a começar a sua então, vida, ou pelo menos a atingir o auge, justamente assim, isso. Os 30 e poucos anos. Essa bolha que a gente fala, que é o futebol, claro. E se o atleta, se as pessoas que não trabalham não entenderem que o futebol, você tem essa profissão, é uma profissão igual a qualquer outra. E aí a vida segue, porque para muito novo, até você entender o que vai fazer, são 2-3 anos ali. Se você não tiver um direcionamento, é muito complicado. Eu tive muitos amigos assim. E foi algo que para mim eu não tive dificuldade, que eu já estava direcionado já para o que eu queria, já estava muito certo do que ia fazer. E depois veio a paixão do futebol a fazer-te treinar, e felizmente temos esse benefício, que temos o grande Moisés como nosso treinador. Esperemos que durante muitos anos, com uma grande carreira, eu penso que as coisas estão a correr bem este ano, não é? Portanto, é bom sinal.
É fixe trabalhar com miúdos? É assim, motivador? É muito, muito motivador. Primeiro porque a primeira experiência foi a temporada passada, mesmo tendo um torneio final, né, que foram as 8 melhores equipes que fizeram o torneio nacional. Nós ganhamos o torneio nacional. É um desafio muito bom, porque um sub-19 eu busco preparar eles de uma forma que às vezes passa despercebido, que é essa questão da mentalidade do atleta. Você está perto de uma transição. Só que o que o atleta tem que entender é que ele pode ter a capacidade técnica muito boa, ele pode ser um grande jogador para fazer a diferença. Só que quando ele vai para essa transição para uma equipe principal, você não está mais disputando com atletas de 19 anos. Ali você vai pegar um atleta de 35, de 30, que já foi para a seleção. Com a escola toda. Ambientes fora, Claro. você jogar mal, tem os jornais, tem os adeptos, tem toda essa pressão externa. externa. A pressão mediática é assustadora. E não existe preparação para isso. Claro. Então, eu faço muito esse papel também de que o que vocês vão encontrar na frente. Eu tento antecipar situações que fogem um pouco também do contexto das 4 linhas, porque é isso que é fundamental. Às vezes, o atleta que tem menos condição técnica, ele fica e tem um caminho um pouco melhor do que o outro, porque quando você chega lá em cima, essa parte mental, essa parte psicológica, de você conseguir lidar com tudo que está ao redor, essa pressão, para não te bloquear, ela é importante. E é por isso que às vezes as pessoas falam, esse atleta ele tinha muita qualidade na formação, mas chega no profissional não vai. Isso não está ligado só à qualidade técnica. Se ele não tivesse a capacidade, porque a nossa mente aqui é que... Daí as valências todas que tu procuraste formar-te, não é? E informar-te antes de começares a treinar, ou ao longo deste processo, que é um processo ainda, não é? É um processo. Do curso de treinador, ou dos cursos de treinador. Perfeito. que tens tirado. Vamos terminar num tom mais ligeiro um bocadinho. A conversa foi muito interessante, mais intensa do que tem sido, mas a tua história de vida também o é. É uma história de vida bastante intensa e pronto, já disse há bocadinho mesmo, uma honra enorme para mim estar a ter esta conversa contigo, um bocado como se estivéssemos num café ou em casa um do outro a conversar, embora sem o whisky, não sei se és fã ou não, eu sou, ou uma caipirinha pelo menos. Caipirinha, não é? sim. Caipirinha. Não és absolutista, tipo, nunca bebes álcool? Não. Eu sei que o Moisés é Vinho. profundamente religioso, tem um tipo de religiosidade que me agrada, porque é fé em Deus e não em religiões, que são muitas vezes minadas pelos homens, não é? É isso, eu acho. Portanto, eu isso respeito. Perfeito. Vamos brincar um bocadinho, mas não tanto como noutras alturas. É uma coisa que eu chamo palavra por palavra, ok? São algumas palavras que eu acho que te dirão algo. Eu vou dizer essa palavra e eu quero que tu me digas a primeira coisa que te venha à cabeça que essa palavra provoca em ti. Estás a perceber a ideia? Ok. Portanto, é por aí. Vamos lá. Brasil. Minha pátria. Muito bem. Vitória. Vitória, combinação do meu primeiro clube com o que eu busco a cada dia. Boa resposta. Braga, cidade. Braga. Uma paixão, amor e um respeito mútuo. Deus. Essência da minha vida. Família. Minha base, minha estrutura, meu pilar. Moscovo. Muito aprendizado. Braga Clube. Braga Clube, para mim, hoje, depois da minha fé em Deus, da minha família, é a minha segunda pele. Minhas senhoras e meus senhores, eu não vos posso dizer o privilégio que foi ter estado aqui à conversa com o grande xerife, que não sabemos a origem do nome, do epíteto, o fantástico Moisés, que não separou as águas, como ao outro da Bíblia. Verdade. Mas de certeza que esclareceu muita gente sobre a postura e a capacidade imensa que têm os atletas e os treinadores que podem ser do Braga. Foi um gosto enorme ter estado aqui mais uma vez. Vamos nos despedir, como eu te disse, com aquele carinho que eu gosto sempre de dar no fim com 2 beijinhos. Foi mesmo uma honra enorme ter estado aqui contigo. Muito obrigado. Boa sorte para a tua equipa e para a tua vida. Obrigado. E espero ver-te muitas vezes ainda cá nesta cidade e neste clube. Obrigado. E quanto a vocês, até para a semana. Vamos aqui dar o nosso beijinho da praxe. É uma tradição, pá, que eu criei. Olha, agora tenho que pegar.
Ah, pá, que maravilha. Muito obrigado. Pessoal, para a semana a mais, um Pode Ser do Braga. Fiquem aí desse lado.